Mas essa história possui um limite importante. Ela não significa que o gorse deva crescer em qualquer lugar. Em Rinewai, o processo funcionou porque várias condições coincidiram. Fragmentos da antiga floresta sobreviviam nas proximidades, fornecendo sementes transportadas pelos pássaros. O gado havia sido retirado, permitindo que as mudas sobrevivessem. Animais invasores eram controlados e o fogo era mantido longe. Sem isso, o resultado seria diferente. Onde não existe floresta próxima, não há uma fonte constante de sementes nativas. Os espinhos podem permanecer durante décadas sem árvores suficientes abaixo deles. Em pastagens produtivas, o gorse continua sendo uma planta invasora. Ele ocupa espaço, reduz a área para o gado, aumenta custos e favorece incêndios. Nesses lugares, os agricultores estão certos ao combatê-lo. Ineuai não é um milagre, nem uma ordem para espalhar gorse. É um exemplo de como uma planta presente pode servir como cobertura temporária quando a floresta ainda possui um caminho para voltar. Com o tempo, os vizinhos compreenderam isso. Um fazendeiro ouviu novamente em seu vale uma ave que sua família não via havia décadas. A floresta começava a sair da reserva, avançando pelas encostas, e os pássaros seguiam atrás dela. Hoje, muitos agricultores cercam trechos íngremes onde o pastoreio quase nunca foi lucrativo, retiram as ovelhas e deixam a vegetação nativa retornar. Não foi apenas a terra que mudou, as pessoas também mudaram. A prova mais clara de que tudo havia mudado estava pendurada em uma parede. Duas fotografias foram tiradas exatamente do mesmo ponto, acima do vale. Na primeira, registrada em 1988, uma encosta amarela, coberta por gorse, descia em direção ao mar. Na segunda, feita 28 anos depois, a mesma paisagem estava ocupada por uma floresta escura e contínua. Quase nenhum gorse ainda podia ser visto. Entre aquelas duas imagens, ninguém plantou uma árvore, ninguém pulverizou toda a encosta, nenhuma escavadeira abriu o terreno. As ovelhas foram retiradas e as pessoas deram um passo para trás. A própria paisagem havia se tornado a resposta definitiva. Na época retratada nesta história, Hugo Wilson tinha 81 anos e ainda vivia em sua pequena casa, dentro da reserva, abastecida por painéis solares. O homem, cuja decisão fora confirmada por décadas de transformação, não dependia de tecnologia para documentar seu trabalho. Ele não usava computador nem telefone celular. Escrevia, desenhava e organizava à mão o boletim da reserva. Depois, cópias em papel eram enviadas pelo correio a cerca de 2.000 pessoas. Décadas antes, uma carta de um vizinho o chamara de tolo e sonhador. Dizia que ele destruiria aquelas terras e colocaria todas as fazendas da região em perigo. Quase 40 anos se passaram. O tolo e o sonhador estavam certos. E 90 anos de guerra contra uma planta, usando fogo, veneno e máquinas, haviam seguido exatamente o caminho errado. A floresta soube o que fazer durante todo aquele tempo. Não precisava ser fabricada, controlada ou salva à força. Precisava apenas que os obstáculos fossem removidos e que finalmente a deixassem em paz. Em 1900, a Nova Zelândia declarou oficialmente guerra a uma planta. Era o gorse, conhecido como tojo europeu, um arbusto espinhoso capaz de crescer acima de um homem, sufocar pastagens e transformar encostas secas em combustível para incêndios. Durante quase 90 anos, agricultores tentaram de tudo. Queimaram os matagais, espalharam veneno, rasgaram a terra com tratores e escavadeiras, mas, sempre que acreditavam ter vencido, o gorse voltava mais forte. Após 9 décadas de combate, o resultado era inacreditável. A planta continuava vencendo. Então, em setembro de 1987, o botânico Hugo Wilson assumiu 109 hectares de uma fazenda coberta por esse invasor e anunciou uma decisão absurda aos vizinhos: não usaria veneno, não atearia fogo e não arrancaria uma única moita. Ele deixaria o gorse crescer. 2 semanas depois, chegou uma carta. Um fazendeiro o chamou de tolo e sonhador e afirmou que, em 10 anos, Wilson destruiria aquelas terras e ameaçaria toda a região. Quase 4 décadas se passaram. Hoje,
Onde existia aquela fazenda sufocada por espinhos, há uma floresta densa, dezenas de espécies de aves e mais de 50 cachoeiras. O Gorse quase desapareceu. E o mais estranho é que ninguém o derrotou. Ele criou aquilo que acabaria matando-o. O detalhe mais impressionante é que Hugh Wilson não plantou uma única árvore. Quando ele chegou, aquela propriedade já parecia condenada. O antigo fazendeiro havia seguido exatamente o método considerado correto. Pulverizou herbicidas, queimou os matagais e abriu a terra com máquinas pesadas. Durante alguns meses, o terreno parecia limpo. Depois, o Gorse retornava ainda mais fechado, mais alto e mais difícil de controlar. Quando a fazenda foi vendida, os espinhos já haviam tomado praticamente tudo. E essa planta não chegou à Nova Zelândia por acaso. Colonos europeus a levaram para o país e a cultivaram como uma cerca viva barata. Seus galhos densos e espinhosos impediam que ovelhas e bois escapassem, custando muito menos do que uma cerca construída. Em dezembro de 1835, durante sua passagem pela região da Baía das Ilhas, Charles Darwin registrou a presença de sebes de Gorse usadas em propriedades rurais. A ironia era brutal. Os próprios habitantes haviam plantado aquilo que mais tarde tentariam destruir por quase um século. A terra acabou sendo comprada por Morris White, um contador que economizara durante anos para realizar um sonho: adquirir uma área degradada e trazer de volta os pássaros que ouvira na infância, mas que quase haviam desaparecido. Ele não era botânico, porém, podia procurar alguém que entendesse profundamente aquela paisagem. Hugh Wilson era esse homem. Antes de assumir a reserva, ele passara 5 anos realizando um levantamento sistemático da vegetação da península de Banks. Dividiu a região em uma grande malha e examinou 1.331 parcelas de amostragem. Para alcançar alguns pontos, precisou descer em costas e penhascos preso a cordas. Wilson não estava apostando em uma ideia bonita. Ele conhecia aquela península melhor do que quase qualquer outra pessoa e sabia que, antes das fazendas, uma floresta contínua descia das montanhas até o mar. No início do século XX, quase nada restava da floresta que um dia cobriu a península de Banks. Primeiro, as árvores foram derrubadas e transformadas em madeira para casas, barcos e outras construções. Depois, o que sobrou foi queimado, arado e convertido em pastagem para ovelhas. Em menos de 50 anos, uma paisagem que antes era verde do alto das montanhas até o mar ficou praticamente sem floresta. Durante seus 5 anos de pesquisa, Hugh Wilson percebeu algo que os fazendeiros nunca haviam enxergado. Todos observavam o Gorse de cima e viam apenas uma muralha amarela de espinhos. Wilson fez o contrário. Abriu caminho entre os galhos, entrou nos matagais e olhou para o chão. Ali, protegidas pela sombra, pequenas mudas de árvores nativas estavam crescendo. Ninguém as havia plantado. Espécies que não conseguiam sobreviver expostas no pasto aberto cresciam silenciosamente sob a planta considerada inimiga. Wilson precisava entender por quê. A resposta também explicava 90 anos de fracassos. As sementes do Gorse possuem uma casca extremamente resistente e podem permanecer adormecidas no solo por décadas. Uma única semente pode esperar mais tempo do que a vida inteira do agricultor que tenta destruí-la. Ela permanece enterrada, aguardando luz, calor e uma perturbação no terreno. Então vinha o fogo. O calor ajudava a romper a dormência de muitas sementes enquanto as chamas removiam a vegetação acima delas. Depois chegavam o arado e as escavadeiras, revolvendo a terra e trazendo outras sementes para perto da superfície. O fazendeiro acreditava estar eliminando o invasor. Na realidade, estava abrindo espaço, devolvendo luz ao solo e despertando milhares de sementes escondidas. Cada ataque contra o Gorse enviava a mesma mensagem subterrânea: o terreno está livre, agora comecem a crescer. Durante 90 anos, a guerra contra o Gorse produziu o resultado oposto ao desejado. Cada incêndio
escavadeira e trecho de solo revolvido eliminava os arbustos visíveis, mas despertava novas sementes escondidas. Sem perceber, os fazendeiros estavam semeando novamente o inimigo com as próprias mãos. Quando fogo, veneno e máquinas falharem, tentaram usar a natureza. Ao longo dos anos, 7 agentes biológicos, entre besouros, mariposas, ácaros e outros organismos, foram introduzidos para atacar sementes, brotos e folhas. Eles causavam danos reais, reduziam parte da produção de sementes e enfraqueciam algumas plantas, mas nenhum conseguiu fazer o gorso desaparecer. Isso acontecia porque o arbusto possuía uma fraqueza muito mais simples. Ele precisava de luz intensa. Em sombra profunda, suas sementes dificilmente germinavam e as plantas adultas perdiam a capacidade de competir. Portanto, para vencer sementes capazes de esperar décadas no solo, não bastava queimar a superfície ou cavar mais fundo. Era necessário cobrir toda a área com uma sombra contínua. E apenas uma planta naquele terreno conseguia formar rapidamente uma cobertura tão fechada. O próprio gorse, a ironia ficava ainda maior. O gorse pertence à família das leguminosas, assim como ervilhas e trevos. Bactérias associadas às suas raízes capturam nitrogênio do ar e ajudam a transferi-lo para o solo, recuperando parte da fertilidade perdida após anos de pastagem. Ao mesmo tempo, seus espinhos impedem a entrada de ovelhas e bois, seus galhos protegem a terra do sol e sua sombra cria, sem intenção, um ambiente perfeito para algo completamente diferente começar a crescer. Sem perceber, o gorso estava preparando o lugar perfeito para uma futura floresta. Ele enriquecia o solo, impedia a entrada do gado e criava uma sombra constante sobre a terra. Então, os pássaros começaram a chegar. Dentro dos galhos espinhosos, eles encontravam proteção contra muitos predadores e podiam descansar sem que animais maiores os alcançassem facilmente. Essas aves vinham das últimas áreas de floresta nativa que ainda sobreviviam nas proximidades. Depois de comer frutos, carregavam sementes dentro do corpo. Ao pousarem sobre o gorse, deixavam essas sementes cair diretamente no solo escuro, protegido e enriquecido sob os espinhos. Assim, sem que ninguém plantasse uma única árvore, a floresta começou a retornar. E o gorse passou a cultivar exatamente aquilo que um dia o destruiria. Nos primeiros anos, o arbusto crescia rapidamente e dominava a paisagem. Porém, depois de aproximadamente uma década, muitos galhos envelheciam, ficavam pesados e começavam a ceder. Pequenas aberturas surgiam no matagal, permitindo que mais luz alcançasse as mudas que esperavam abaixo. Protegidas durante anos, as árvores nativas finalmente começaram a subir. Elas atravessaram a massa de espinhos, cresceram acima do gorse e formaram uma cobertura cada vez mais fechada. Então, o processo se inverteu. O arbusto que havia produzido sombra passou a viver na sombra das próprias árvores que ajudara a criar. Sem luz intensa, perdeu força, morreu e caiu sobre o solo. Seus galhos se decompuseram lentamente, transformando-se em matéria orgânica e devolvendo nutrientes à terra uma última vez. Cientistas chamam espécies assim de plantas berçário, como uma cuidadora que protege uma criança até que ela consiga ficar de pé sozinha. O gorse se alimentou, abrigou e defendeu uma floresta que não era sua. Hugh Wilson publicou essa explicação em uma revista científica, mas seus vizinhos continuaram sem acreditar. Para eles, nada havia mudado. Do lado de fora da reserva, os vizinhos não viam mudas escondidas nem uma floresta futura. Eles viam apenas uma parede amarela de espinhos avançando atrás da cerca. A desconfiança aumentava a cada ano. Pela legislação de controle de plantas invasoras, Wilson precisava manter o gorse afastado das divisas da propriedade. Ele limpava uma faixa estreita junto às cercas, exatamente o necessário, e deixava todo o restante intocado. Os fiscais voltavam regularmente e, para quem observava de longe, a situação parecia piorar. As encostas ficavam cada vez mais amarelas, enquanto o vento podia transportar sementes para as fazendas vizinhas. O medo não era absurdo. Para agricultores que dependiam de pastagens limpas, o gorse representava trabalho,
custos e o risco de perder terras produtivas. Foi desse medo que nasceu a acusação. Hugh Wilson era um tolo e um sonhador que acabaria destruindo toda a região. Então veio uma das piores secas em muitos anos. Nas propriedades ao redor, o capim secou, o solo endureceu e o gado começou a ficar sem alimento. Mas dentro da reserva de Wilson ainda restavam áreas verdes. Sem rebanhos pisoteando continuamente o terreno, o solo permanecia mais protegido. Os matagais lançavam sombra, reduziam a exposição direta ao sol e ajudavam a retardar a perda de umidade. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O homem acusado de ameaçar todas as fazendas abriu seus portões, permitiu que os animais famintos de um vizinho entrassem em suas terras e pastassem onde ainda havia alimento. Aquele vizinho nunca esqueceu o gesto. Com o tempo, tornou-se amigo de Wilson pelo resto da vida. Mas para quase todos os outros nada mudou. O Gorse continuava amarelo e as pessoas continuavam rindo. Depois da seca, quase nada mudou aos olhos dos vizinhos. O Gorse continuava amarelo, as encostas ainda pareciam abandonadas e Hugh Wilson seguia sendo alvo de piadas. Mesmo assim, Morris White decidiu apostar ainda mais no projeto. 3 anos depois, reuniu novos recursos e comprou a fazenda vizinha. A área protegida cresceu quase 10 vezes e passou a abranger mais de 1.000 hectares de encostas íngremes, vales profundos e ravinas de acesso difícil. Wilson não tinha carro. Aproximadamente a cada 10 dias, percorria cerca de 90 quilômetros de bicicleta, contando a ida e a volta para chegar à propriedade. Mais tarde, mudou-se definitivamente para uma pequena casa dentro da reserva, abastecida por painéis solares. Enquanto isso, o relógio continuava avançando. Passou 1 ano, depois 3, 5, quase 10. No meio da década de 1990, a paisagem ainda parecia confirmar a carta do vizinho. O Gorse permanecia dominante e a floresta prometida não podia ser vista do lado de fora. Para quase todos, Wilson havia desperdiçado tempo, dinheiro e uma enorme extensão de terra. Então, em 1997, algo começou a mudar na parte mais antiga da reserva. Primeiro, alguns trechos de Gorse perderam força, galhos pesados cederam, pequenas clareiras se abriram e manchas verdes apareceram no meio do amarelo. Logo, árvores nativas começaram a atravessar os espinhos. Não era uma muda isolada. Uma floresta verdadeira estava subindo através do Gorse. O mesmo vizinho que havia duvidado do projeto admitiu mais tarde que imaginava uma espera de 50 anos se aquilo algum dia funcionasse. Mas a floresta começou a aparecer em apenas uma década. A resposta estivera diante deles o tempo inteiro. Os fazendeiros não estavam completamente errados sobre o Gorse. O que eles não percebiam era que havia outro obstáculo, muito mais decisivo, impedindo a floresta de retornar. Ovelhas e bois evitavam os arbustos espinhosos, mas qualquer muda macia que surgisse sob eles era imediatamente comida. As árvores nativas conseguiam germinar, porém desapareciam quase na mesma velocidade em que cresciam. A floresta nunca tinha tempo suficiente para ultrapassar a muralha amarela. Por isso, o Gorse parecia invencível. Quando o último rebanho foi retirado das encostas, tudo mudou. As mudas finalmente sobreviveram. Cresceram entre os espinhos, alcançaram a luz, ultrapassaram os arbustos e formaram uma cobertura sobre eles. Sem sol direto, o Gorse começou a perder força. O inimigo aparentemente impossível era, na verdade, uma planta berçário presa em um ciclo que o próprio gado mantinha aberto. Assim, o trabalho de Hugh Wilson não consistia em plantar uma floresta. Ele removeu cabras selvagens que devoravam árvores jovens, controlou animais que destruíam ninhos, protegeu a área contra incêndios e manteve o gado longe das encostas. Ele não fabricou aquele ecossistema, não escolheu onde cada árvore deveria nascer, apenas retirou tudo o que impedia a floresta de crescer. E depois disso, a natureza fez o restante sozinha. 2 vezes, a própria natureza quase destruiu tudo o que havia retornado. Em 2011, um raio provocou um grande incêndio em Hinewai.
As chamas atravessaram áreas de gorse e queimaram uma parte extensa da reserva, deixando solo negro e galhos carbonizados. Uma década depois, em dezembro de 2021, chuvas intensas desencadearam enormes deslizamentos. Trilhas foram cortadas, pontes arrastadas e cercas destruídas. A paisagem parecia ter voltado ao início. Mas nas duas ocasiões, a recuperação seguiu o mesmo padrão. Sobre o terreno exposto, o gorse reapareceu. Cresceu rapidamente, cobriu as encostas, produziu sombra e começou outra vez a preparar o solo para as árvores. Atrás dele, a floresta nativa retornou. Porém, Wilson percebeu algo estranho. Ela não voltava igual em todos os lugares. Nas áreas cobertas por arbustos nativos, especialmente canuca, a sucessão tendia a reconstruir a antiga floresta de faias que ocupava aquelas encostas antes da colonização. Onde a cobertura protetora era formada pelo gorse estrangeiro, surgia outro caminho. Desenvolvia-se uma floresta nativa de folhas largas, com árvores e subbosque diferentes. Nenhuma das duas era falsa. Todas as árvores eram nativas. O que mudava era a velocidade com que cada espécie crescia sob cada planta berçário. A mesma terra podia produzir duas florestas verdadeiras, dependendo de quem a protegesse primeiro. Mas havia uma surpresa ainda maior. A floresta que cresceu sob o gorse estrangeiro não era mais pobre do que aquela que surgiu sob os arbustos nativos. Em muitos trechos, ela se tornou mais diversa. Havia mais espécies de árvores, mais samambaias, mais camadas de vegetação e uma variedade maior de aves. Durante quase 90 anos, aquela planta fora tratada como uma maldição. Agora, ela devolvia à terra não apenas uma floresta, mas um ecossistema mais complexo, mais úmido e cheio de vida. Os cientistas ainda discutem por que certas espécies se desenvolvem mais rapidamente sob essa cobertura e como o microclima criado pelos espinhos influencia o resultado. Hoje, onde existiu uma fazenda tomada por espinhos, há uma floresta contínua das montanhas em direção ao mar. Ela ainda é jovem, com menos de 40 anos nas áreas regeneradas mais antigas, mas já possui árvores mais altas do que uma pessoa, um dossel fechado e um subbosque coberto por samambaias. Centenas de espécies de plantas nativas vivem dentro da reserva. Pela manhã, ouvem-se aves que haviam desaparecido daquela paisagem durante décadas. O falcão da Nova Zelândia retornou por conta própria, sem ser capturado, transportado ou libertado por seres humanos. A transformação também aconteceu debaixo da terra. Minhocas nativas gigantes, capazes de alcançar cerca de 50 centímetros, voltaram a escavar o solo. Elas ingerem terra, misturam-na com folhas em decomposição e ajudam a transformar um chão empobrecido em solo florestal vivo. A água mudou junto com a vegetação. Mais de 50 cachoeiras correm pelos cursos permanentes da reserva. Onde alguns riachos enfraqueciam durante os verões secos, o chão da floresta agora recebe a chuva como uma esponja, armazena parte dessa água e a libera lentamente ao longo do ano. E essa floresta também começou a financiar sua própria expansão. À medida que as árvores capturam dióxido de carbono, a reserva gera créditos de carbono vendidos apenas a organizações avaliadas pelo fundo. Parte dessa receita ajuda a comprar novas áreas e ampliar a proteção. Tudo isso começou sem o plantio de uma única árvore.